Chegou o novo Pitanguá, a solução educacional da Moderna que vai fazer sua escola voar mais alto. Uma proposta completa para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, que garante benefícios para todos: alunos, famílias, professores e escolas. Um grande diferencial para as necessidades de escolas reais. Material de excelência editorial que desenvolve as competências e habilidades da BNCC, além de valores universais como respeito, responsabilidade e consciência cidadã. A escola ainda pode contar com o nosso marketing educacional, que contribui para a comunicação entre pais, alunos e comunidade. Explore todo o potencial do novo Pitanguá. Transforme sua escola em uma referência educacional. Olá! Olá, eu sou Cristiane Guiné, assessora pedagógica do Pitanguá. Hoje continuaremos com a nossa jornada de educação, um ciclo de formação online para que nós, os profissionais da educação, possamos nos planejar para a retomada das aulas presenciais. Fiquem atentos, pois ao longo dessa transmissão disponibilizaremos alguns links importantes no chat. O primeiro, caso queira conhecer a solução ideal do Grupo Santiliana para o perfil da sua escola, solicite uma reunião virtual. E segundo, ao final desta transmissão, iremos disponibilizar um formulário para que vocês peçam um certificado digital. Nesse momento de pandemia, estamos ao seu lado e por isso criamos a Jornada Digital da Educação, um ciclo de formações online que busca contribuir com as escolas para a retomada da volta às aulas pós-quarentena da Covid-19. O nosso objetivo não é encontrar uma fórmula pronta, mas sim criar a oportunidade de compartilhar ideias e construirmos juntos práticas educacionais sólidas. A programação da Jornada Digital da Educação conta com palestras de grandes autores e contempla esses painéis exclusivos para escolas parceiras do Novo Pitanguá, com perspectivas para as melhorias dos resultados de aprendizagem, sempre com os melhores recursos da solução, como plano de fundo. Só assim poderemos vislumbrar o futuro da escola. Só assim poderemos discutir como será esse tal do novo normal e o que queremos para essa educação a partir dessa experiência coletiva que estamos vivendo hoje. Isolamento social, aulas online, alunos sem acesso à internet e professores tendo que se adaptar diariamente. Este é o nosso quarto encontro. Nele, iremos conversar sobre alfabetização. E o nosso tema é tirar de letra alunos escritores na educação infantil e anos iniciais. Para essa nossa conversa, eu convido a minha amiga e parceira de muitas e muitas formações, Débora Marreiro. Bom dia. Bom dia, bem-vinda, Débora. Obrigada. A Débora, ela é pedagoga, formadora de professores, alfabetizadores, especialista em neurobiologia e filosofia do comportamento humano e da meditação. Atua como professora na pós-graduação em Justiça Restaurativa, com foco na prevenção de conflitos no ambiente escolar. Autora do livro Educação Integral, a relevância da avaliação e do monitoramento. Bem-vinda, Débora, muito bom ter você aqui. Obrigada, Cris, pelo convite, agradeço ao grupo também, Moderna e Santiliana, e agora vamos falar de um assunto que inquieta, né? Eu acho que falar de alfabetização nesse momento, alfabetização já é um assunto que inquieta. Eu acabei, acho que não colocando no currículo, uma das minhas formações, atuações, é atuar como docente no curso de pós-graduação em alfabetização e letramento, porque é algo que me é muito caro, é algo que eu dedico grande parte da minha vida profissional a esse estudo, a essa pesquisa, e eu queria trazer algo mais prático hoje, falando do dia a dia, como estamos hoje, como pensar na alfabetização e letramento hoje, nessa situação de pandemia, nessa situação de atendimento remoto,
e como já preparar isso para o retorno, né? Algo que me preocupa bastante é que esse retorno não seja correr atrás de um tempo que para algumas pessoas, como você falou, nesse novo normal, ficou perdido. Que tempo é esse? Como que eu posso explorar pedagogicamente, pensando na formação humana integral, como que eu posso explorar esse tempo que meu aluno esteve ausente da escola, mas não ausente dessa relação, que eu espero que em todos os lugares ela realmente esteja acontecendo de forma virtual, de forma remota por algum tipo de material, seja material impresso, seja material virtual. Tá? E para isso eu trouxe algumas telas para me apoiar em alguns pesquisadores, alguns estudiosos que sustentam essa nossa conversa. Posso começar? Pode passar a tela, por favor. Eu gostaria que vocês pensassem, né? Aqui é uma conversa de uma via única, onde eu estou falando, ou uma dupla, eu e a Cris, mas eu gostaria de interagir com quem está assistindo, as pessoas podem colocar os comentários no chat também, mas nessa interação, eu começo com uma pergunta: em quais momentos do nosso dia, em quais momentos da nossa vida nós escrevemos? Para que você escreve no seu dia a dia? Existe um ponto que é muito importante, que seja no atendimento em alfabetização, né, nessa aquisição desse processo, desse sistema, que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, que não é um código, nós não temos um código. Código, ele é restrito a um pequeno grupo de pessoas. Nós temos um sistema, que é o nosso sistema de escrita alfabética. Como que esse aluno, ele toma posse disso? Como que ele se apropria ao ponto de transitar tranquilamente e realmente atuar como um leitor e um escritor proficiente? Nós temos dados que nos assustam em relação ao SAEB, né, no nosso país, em relação ao PISA, pensando numa avaliação internacional, pela proficiência leitora e escritora dos nossos alunos. Nós temos alunos chegando no ensino médio como analfabetos funcionais, que eu brinco que eles falam Teotô, M-A-M-A, T-E-T. O que está escrito? Ele repete, Teotô, M-A-M-A, T-E-T. Porque esse aluno não tem proficiência leitora. O que nós estamos fazendo nesse caminho. E hoje o nosso foco nós vamos estreitar, não dá para falar de tudo num único encontro, vamos falar especificamente sobre o escrever. O escrever com função, resgatando a função social da língua. Qual a função que ela tem a escrita fora dos muros da escola, ou fora de uma tela onde nós estamos interagindo com o nosso aluno. E para isso eu me apoio numa epígrafe da Clarice Lispector, onde ela diz que escrevo, porque à medida que escrevo, vou me entendendo, e entendendo o que quero dizer, entendo o que posso fazer. Escrevo porque sinto necessidade de aprofundar as coisas, de vê-las como realmente são. Em quantos momentos nós não escrevemos calados na nossa casa, organizando alguma coisa? Eu vou viajar. Para que eu não esqueça o que eu preciso levar na minha viagem, eu vou fazer uma lista. Eu vou ao mercado. Para que eu não esqueça o que eu vou comprar no mercado, eu vou fazer uma lista. Eu estou aqui em situação de isolamento, eu preciso ligar para a farmácia e pedir alguns produtos de higiene. Eu vou fazer uma lista do que eu vou ligar e vou pedir. Eu preciso dar um recado, porque eu não vou encontrar com alguém da minha família. Eu vou mandar um WhatsApp. Antigamente mandávamos cartas, mandávamos fax, e alguns desses suportes e portadores textuais entraram em desuso, enquanto outros apareceram, como é o caso do WhatsApp hoje, do chat, dessa comunicação virtual. Então, em que momento nós escrevemos? Seria interessante que vocês fossem colocando no chat, fazendo essa reflexão. Em quais momentos na escola ou nesse atendimento virtual que ainda está ocorrendo, nós reproduzimos essa escrita social dentro do ambiente escolar, seja um ambiente físico ou um ambiente virtual? Eu devo diminuir essa lacuna que tem entre o fazer social, né, a escrita no mundo social, a escrita real, aquela que é necessária de verdade, que eu preciso dessa escrita, e esse fazer escolarizado. Quando eu diminuo essa lacuna, eu transformo essa educação voltada à alfabetização mais significativa, mais concreta e mais real. Eu acho que a gente pode partir desse caminho para a nossa conversa hoje. As atividades que nós estamos propondo
na escola, elas são atividades relacionadas à função social da língua, a função que a língua exerce na sociedade, ou são atividades com um viés mais artificial, criado para a escola, o que nós chamamos de escolarizadas. Vamos pensar um pouquinho nesse caminho. E aí, o que é necessário, né? O nosso fio condutor aqui é: o que é necessário garantir para que essa função social da língua, pensando na escrita, ela esteja presente em nossa sala de aula, seja uma sala de aula remota ou presencial? Quer falar alguma coisa, Cris? Posso continuar? Oi, Débora. Posso continuar aqui? Débora? Oi, você está me ouvindo? Então, estou te ouvindo, sim. Tem muita gente aqui participando. Eu gostaria de agradecer, assim, o Brasil inteiro está compartilhando aí as ideias, né? E aí tem muita gente aqui, olha só. Tem uma pergunta aqui da Analeia Nascimento, ela está perguntando assim: como incentivar os alunos, nesse momento de aulas remotas, a serem escritores? Eu acho que durante esse período dessa nossa conversinha, você vai abordar esse tema também, né? Eu posso até puxar agora no próximo slide que eu vou mostrar, que eu quero mostrar uma pista que o Frank Smith nos dá como pesquisador e cientista. Ele fala o seguinte: como aproximar a criança da linguagem que se escreve? Eu acho que é mais ou menos a pergunta da Analeia, né? E ele fala, numa única frase, algo que, para o meu ponto de vista, é revelador. Ele comenta assim: como podem as crianças desenvolver a ideia de que a linguagem falada e escrita não são a mesma coisa? Então, a Analeia e os outros que estão nos assistindo e nos concedendo, né, a sua presença virtual aqui. É muito importante que a criança entenda que a linguagem falada é diferente da escrita. Se eu estivesse, nesse momento, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estivesse escrevendo, essa linguagem seria diferente. Na minha fala, por mais que eu traga referências científicas, eu traga um embasamento teórico para sustentar a nossa conversa, ela é marcada pela oralidade, por traços de oralidade. Na linguagem escrita, é como se nós fizéssemos uma faxina de vocabulário. Nós limpássemos isso para uma linguagem escrita. E o aluno tem que passar, fazendo um link com a BNCC. É um direito de aprendizagem do aluno ter acesso a isso, a essa linguagem que se escreve, ou algumas normas que nós temos aí para seguir. E aí o Frank Smith, ele responde assim: só pode haver uma resposta: escutando linguagem escrita em voz alta, que é a leitura feita pelo professor. E nessa leitura feita pelo professor, eu acho que seria interessante nós pensarmos em quais leituras o professor está fazendo, sendo virtual, né? Puxando um pouquinho para o viés, a Analeia, a pergunta que ela faz é: nesse momento atual, como que eu faço isso? Eu leio para o meu aluno. Eu leio para o meu aluno numa leitura de fruição, que é aquela leitura para deleite, a leitura que eu faço diariamente para que ele se encante, para que os ouvidos dele se acostumem a um vocabulário mais bem elaborado, que é essa linguagem que se escreve, que é diferente da linguagem que se fala. Eu não substituo a linguagem escrita pela linguagem oral. Contação de história é algo extremamente importante para a criança, mas ela vem a serviço de outra função em alguns aspectos, não é da apropriação da linguagem escrita. Para que o meu aluno se aproprie da linguagem escrita, eu tenho que ler para ele. Ler sem reducionismo, eu não vou reduzir as palavras, eu não vou trocar palavras por sinônimos mais simples, porque o que eu quero é que ele melhore esse vocabulário, que ele amplie o vocabulário, que os ouvidos dele se envolvam e se encantem por uma linguagem que se escreve. Para o momento em que ele for atuar como escritor, ele tenha um mínimo de vocabulário de repertório. Repertório não só em relação ao vocabulário que se utiliza, mas sim as características do gênero. Quando você lê muitos contos para o seu aluno, assim que você vai começar uma história, você fala: e agora, eu vou começar a história. Como que eu começo? Eles gritam: era uma vez, porque eles ouviram muitos contos de fadas. Quando você lê muitas fábulas para o seu aluno, ele já sabe que os animais que estão ali presentes, eles falam, porque nas fábulas os animais falam. E a criança vai se apropriando dessas características, né? E dessa estrutura, que nós temos um nome bonito para isso, que é a estrutura composicional. Como que eu
falo, como que minha criança se apropria disso? Quando eu leio diferentes exemplares daquele mesmo gênero. Eu quero que ele se aproprie do gênero fábula. Eu vou ler fábulas diferentes, nós vamos conversar a respeito das fábulas, eu vou pedir que eles discutam as fábulas com a família, contem para a família a fábula e depois contem como foi isso. Eu vou, em alguns momentos, trabalhar com textos de repetição para que eles se acostumem. Eles gostam muito dos textos que têm repetições, aqueles textos onde você repete uma mesma informação, no texto dos porquinhos em que ele fala, não, 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 você não vai entrar nem por todo o chá da China. Então, essa repetição é algo que ele vai se apropriando, num primeiro momento, ele se aproxima dessa linguagem, depois tem um momento que ele se apropria, ele toma posse disso. Então, a importância, respondendo para ela, neste momento, virtual ou remoto, e no momento presencial, é que eu leia para o meu aluno, para que ele tenha repertório suficiente para se tornar um escritor. Se ele não tiver repertório, eu não consigo transformá-lo realmente num escritor, tá? Então, é um aspecto importante, leitura. Falei da leitura de fruição, essa leitura que você faz para encantamento, você lê um texto e você fala até das suas escolhas. Eu escolhi esse texto porque eu gosto muito da história dos três porquinhos, é uma história que me encanta. Eu li diferentes versões de um mesmo texto, também é um exercício muito importante, a leitura de diferentes versões. Isso prepara para a vida, porque quantas vezes nós temos dificuldade em entender o ponto de vista do outro? Quando que eu preparo o meu aluno para isso, né? Para esse exercício cidadão? Quando eu leio diferentes versões, eu estou preparando. Olha, tem essa versão dos três porquinhos e também tem essa outra. Tem essa versão da Chapeuzinho e também tenho essa outra. Eu apresento versões diferentes, são os pontos de vista diferentes. Nesses pontos de vista, existe uma verdade única. E nós estamos mais do que nunca no momento de entender que não existe uma verdade única. Tá? Posso continuar aqui, Cris? Existe uma outra leitura possível Sim, também? Débora. Existe uma outra leitura possível, que é a leitura colaborativa. E que eu, particularmente, não acredito num processo de alfabetização sem a leitura colaborativa. O que é a leitura colaborativa? Eu leio um texto para o meu aluno, só que eu preparo essa leitura com aqueles post-its, com a minha colinha. Então, eu preparei aquele texto, e em determinados momentos do texto eu faço paradas e faço perguntas para eles. Nessas perguntas que eu faço, ele vai conversando com o texto. Só que não só um aluno, todos os alunos vão conversando. Então, todos colaboram, por isso é uma leitura colaborativa, todos colaboram para a interpretação e compreensão verdadeira do texto. Afinal, não é esse um dos problemas que nós temos? Quando eles não compreendem o que leem, eles também não vão dar respostas positivas, sejam respostas orais ou escritas. Eu não formo bons escritores que não têm os ouvidos acostumados a uma boa leitura. Tá? Pode chamar o próximo slide, isso. E para isso eu vou partir do quê? De saber o que meu aluno sabe. A famosa sondagem. Como eu vou fazer sondagem nesse momento, Débora, virtual? Ontem, eu até conversei com a Cris, ontem à noite eu estava fazendo uma formação com os professores, e uma professora me mandou até um áudio de um aluno relatando, né, que ele gostou muito mais daquela aula. Então, eles trabalhavam um determinado texto, e ela falava para ele, agora vocês vão dar um nome para esse texto. Você vai escrever do seu jeito, vai tirar uma foto e vai me mandar no WhatsApp. Eles criaram um grupo de WhatsApp, né, para esse atendimento remoto. Então, ela fez a leitura e eles trabalharam como produtores de texto individualmente. A partir daí, eles mandaram a foto da forma como eles registraram. Isso é uma sondagem? Não é uma sondagem como nós realizamos presencialmente. Está longe de ser essa sondagem onde eu faço intervenções, mas eu posso promover encontros para sondagem, sim. Se eu não sei o que meu aluno sabe, se eu não levantei o conhecimento prévio dele sobre aquele assunto, eu não tenho como avançar, porque eu não vou trazer nem o material, nem as intervenções adequadas. Essa tela que nós estamos compartilhando com vocês faz parte do material do Pitanguá. Existem outras telas que seriam incríveis também para a gente compartilhar, mas como o nosso tempo é mais reduzido, eu escolhi uma que eu acho que retrata muito esse trabalho, de você saber o que o aluno sabe, você partir do alfabeto,
Eu tenho um aluno ali no primeiro ano, ou na educação infantil, que parece que ele não avança, que ele não memoriza as letras. O que acontece? Ele tem que memorizar a letra? Sim. Nós não conseguimos conceber um aluno em processo de alfabetização que ele não memorizou o alfabeto. Agora, o que nós temos que dar conta, né? O que faz parte do nosso papel pedagógico? Que essa memorização, ela seja carregada de ludicidade, carregada de significado. Então, eu vou trabalhar com o meu aluno com jogos, com brincadeiras. Hoje eu vou fazer com vocês um bingo de letras. Hoje eu vou trabalhar com vocês um sorteio de letras e vocês vão colocar frutas aí na casa de vocês e à medida que eu for falando a letra inicial, quem tiver a fruta que comece com aquela letra vai me mostrar a fruta. Olha que brincadeira gostosa. Você fala de alimentação saudável, você traz a fruta, traz o que ele tem em casa. Hoje nós vamos falar de objetos escolares. Deixem tudo aí, lápis, caderno, livro, borracha, e eu vou mostrar a primeira letra. Olha, borracha, começa com que letra? Com a letra B. Quem tem a borracha aí? Ou, aqui que letra é essa? É a letra L. Tem algum objeto escolar que comece com a letra L? Mostra aí para mim na tela, se você estiver fazendo uma aula online, onde você consegue visualizar esse aluno. E hoje nós temos inúmeros recursos e dispositivos e aplicativos para que a gente tenha essa interação. Então, em que momento eu estou interagindo com o meu aluno e ajudando esse aluno, né, mediando essa construção desse saber, para que essa memorização mesmo do alfabeto seja algo significativo para ele. No segundo momento que nós temos aí na tela, é a questão, nessa tela ainda, é a questão do nome, da letra inicial do nome, de memorizar o nome. Ajudante do dia. Ah, mas o ajudante do dia funcionava, Débora, presencialmente. Como que eu vou fazer isso virtualmente? Vou fazer virtualmente, sim. Olha, eu vou entrar em contato com a família daquele aluno e vou falar, olha, hoje o ajudante do dia vai ser o Danilo, como está nessa tela aqui. O Danilo vai precisar deixar os materiais escolares todos bem à mão, porque eu vou pedir, Danilo, mostra pra gente. Gente, o que começa com a letra L? Ah, é o lápis. Danilo, você tá com lápis aí? Mostra pra gente que o Danilo é o ajudante do dia. Quem mais tem o lápis além do Danilo? Provocar essa interação. E os nomes? Ou todo mundo deixou o material? Então, eu vou sortear o nome do aluno que vai me ajudar agora, nesse momento. Aí eu mostro uma filipeta, como se fosse em sala de aula, seria o crachá deles. Eu mostro uma filipeta, ou eu projeto, já que eu estou usando os recursos virtuais, com o nome do Danilo. Então, aqui está o nome. Quem vai me ajudar nesse momento? É o Danilo. Danilo, um objeto que comece com a letra L. Quem pode dar pista para o Danilo? Por que eu falei essa frase? Quem pode dar pistas para o Danilo? Porque, de repente, naquele momento online, todo mundo assistindo, assim como em sala de aula também, presencialmente, nesse retorno, que nós somos quase estranhos, nem o nosso de janeiro e recesso de dezembro, eles acabam dando tanta distância assim, eu tenho que retomar essa relação com o meu aluno, esse vínculo com o meu aluno. Nessa retomada de vínculo, em qualquer momento, eu tenho que tomar muito cuidado para que meu aluno não se sinta exposto. Então, naquele momento, quando eu pego e falo, gente, quem tem um objeto que começa com a letra L? Olha, eu sorteei aqui o nome. Quem é esse aluno? É o Danilo. Danilo, o que tem aí que começa com L? O Danilo pode simplesmente bloquear essa informação. De medo de errar, medo de se expor. E ele está sendo exposto. Então, simultaneamente a minha fala, ou logo após a minha fala, Danilo, quem pode contribuir com o Danilo aí? Quem daria pistas para o Danilo pegar o objeto? Então, eu tenho que ter essa sensibilidade pedagógica de perceber que o meu aluno pode estar com dificuldade naquele momento e depois eu vou avaliando se ele está com uma dificuldade momentânea, porque ele está assustado diante de um computador ou está assustado no retorno ao momento presencial, fazia tempo que ele não tinha contato com outras pessoas, senão as pessoas da família. E eu retomo isso, retomo a confiança, dando a oportunidade de outras pessoas sustentarem essa tentativa do Danilo de mostrar qual é o objeto que começa com a letra L, por exemplo, que é um lápis. Tá? Então, esse cuidado. Olha o que eu tenho que dar conta, de ampliar o repertório, de verificar o que o meu aluno sabe,
de trazer algo significativo e contextualizado, mas também de dar uma sustentação emocional. Quem não ficou em algum momento, ou quem não está nesse momento, abalado com essa situação? Então, vamos olhar para isso por um prisma um pouco mais distante. Se a gente conseguir tomar um distanciamento da situação que nós estamos vivendo e olhar por outra perspectiva, eu vou lembrar não tem como deixar de lembrar disso, das 10 competências da BNCC, que falam da cooperação, que falam da empatia, que falam da cultura digital, que falam da argumentação, e eu trago tudo isso, eu não tenho como dissociar nesse processo. E onde eu não dissocio? Quando eu penso na educação integral, na formação integral do meu aluno. Eu não estou falando de formação integral, educação integral, de jornada ampliada, eu estou falando de olhar por uma perspectiva desse ser humano que tem a afetividade, que necessita da interação, que necessita da minha empatia para ouvi-lo. Se tiverem gestores aqui nos ouvindo, a necessidade para o professor também. Gestor, olhar para esse professor como um ser humano, que sentiu medo, que alguns, pode ser que estejam aqui hoje nos ouvindo, perderam pessoas. Como que ele volta? Ou como que ele atua agora virtualmente com essa dor que está gritando dentro dele, né? E eu peço às vezes para abafar essa dor. Conviver com essa dor, mas eu, enquanto gestor, acolho a dor do meu professor, da família e dos alunos. O professor acolhe essa dor dos alunos, acolhe essa dor das famílias também. Então, é uma rede de proteção, é uma rede de interação que a gente tem que garantir. Eu não posso olhar para o processo, né, e eu não poderia me eximir disso. Vir aqui falar sobre esse processo de aquisição da linguagem escrita, da formação de alunos escritores, esquecendo que os grandes escritores que marcaram as nossas vidas não foram escritores dos livros pedagógicos, didáticos, técnicos que nós temos que ler. Nós temos que ler livros técnicos, porque nós somos técnicos da área de educação. Mas os grandes livros que nos encantaram, a grande maioria deles, foram livros que tocaram as nossas emoções. Nós nos encantamos no nosso processo de escrita e nós nos tornamos leitores lendo livros que tocaram as nossas emoções. Eu tenho que resgatar isso na minha sala de aula, seja virtual ou presencial. Eu resgato as emoções, a função que tem os contos para os nossos alunos, para eles falarem das dores deles. Quando eu trago a Chapeuzinho Vermelho e eu falo, leio para eles e peço para eles falarem que bilhete vocês mandariam para a Chapeuzinho? Ela desobedeceu a mãe, agora ela está entrando na floresta, vamos escrever um bilhete para ela, que bilhete vocês escreveriam? Isso, para eles, vem carregado de sentido. Eu posso trazer esse mundo de imaginação com um gênero que é um gênero real, que existe na sociedade. E eu faço um link direto com a imaginação quando eu peço para que ele escreva um bilhete para Chapeuzinho, avisando que o lobo mau está na floresta. Você avisaria Chapeuzinho? O que você avisaria para a vovozinha antes do lobo chegar até lá? Você mandaria um bilhete para ela? Você mandaria um WhatsApp? Por que não trazer o WhatsApp para a sala de aula? Para esse momento que nós estamos vivendo? O WhatsApp está tão presente como gênero textual mesmo. Então, eu trago isso, eu trago esses recursos. Foi a minha primeira fala e eu vou provavelmente caminhar o tempo todo e encerrar assim. Vamos diminuir essa lacuna, essa distância que existe, mais do que nunca nós diminuímos. Porque hoje os nossos alunos entram nas nossas casas e nós entramos na casa dos nossos alunos por meio de uma tela. Então, vocês estão vendo a minha casa, eu não estou vendo a casa de vocês, mas estou vendo a casa da Cris, quando a Cris mostra ali e entra nessa conversa. Então, nós já diminuímos isso. Nós já rompemos algumas barreiras e eliminamos algumas fronteiras. Então, que a gente elimine também nesse retorno, que tem que ser um retorno bem cuidado em todos os aspectos, né? Os aspectos sanitários, mas os aspectos pedagógicos também. Quando nós chegarmos para esse retorno presencial, algo que me preocupa demais, eu preciso compartilhar com vocês, não sou a única preocupada, né? Estou preocupada e quero deixar todo mundo preocupado junto. É que vocês, né, que nós tenhamos a preocupação de acolher esse aluno e de não correr atrás de um suposto ou pseudo prejuízo pedagógico.
vai ser um ano perdido? Eu não acredito. Eu acredito que o que nós estamos tendo como experiência de vida pode ser utilizado pedagogicamente e vai ajudar no crescimento de todo mundo, no nosso crescimento enquanto docente, no crescimento do aluno enquanto aluno, da sociedade enquanto sociedade. Depende de como eu vou olhar para isso, como uma oportunidade ou como uma perda total. Tá? Esse assunto é uma delícia, né, Débora? Assim, é uma delícia. É muito gostoso falar de alfabetização. Nossa, é muito bom. Eu lembro quando eu alfabetizava que eu via as crianças no final do ano lendo, era assim, o melhor retorno que a gente tinha era eles lendo bonitinho. Quando eu alfabetizava, tinha a época da formatura, era muito gostoso, né? Muito, muito. Nossa, era um prêmio, eu chorava, era muito bom, era um retorno maravilhoso. Débora, eu tenho uma pergunta aqui da Gisley Jung, eu acho que é assim que fala o nome dela. Quem não teve aulas remotas na rede? Quem não teve aulas remotas na rede pública, na periferia de Natal, no retorno do primeiro e do segundo ano, os agrupamentos por níveis de escrita poderia ser uma estratégia viável? Sim, para quem manteve e para quem não teve. Em qualquer momento, trabalhar com os agrupamentos, eles são não só possíveis e viáveis, como eles são necessários. E aí eu vou falar um pouquinho, como é o nome dela? Gisley, eu vou falar um pouquinho e te agradeço pela pergunta, porque você permite que a gente entre num ponto bem importante, que é a questão dos agrupamentos produtivos. O que são agrupamentos produtivos, né? Não existe um engessamento do conceito de agrupamento produtivo. Em algum momento, eu agrupo os alunos por hipóteses próximas ou por saberes próximos, quem trabalha de uma outra forma, não seguindo as hipóteses, por saberes próximos. Então, aqueles alunos que estão agrupados presencialmente ou virtualmente por saberes próximos, e esse vai ser um desafio para a gente, porque quando nós retornarmos, provavelmente eles não vão poder fazer agrupamentos como nós fazíamos, porque vai existir uma distância social aí, né, necessária, uma distância física necessária. Então, a gente vai ter que dar conta disso e promover a interação desses saberes, apesar da distância física. Então, pensando, né, mas e como se organiza esse agrupamento? Quando eu quero que ele pense sobre o sistema de escrita, ele vai refletir sobre o sistema, ele vai avançar nas hipóteses que ele tem, na ideia que ele tem sobre como se começa a escrever uma palavra, como se segmenta as palavras de uma frase. Eu aproximo uma criança que está no começo desse processo de alfabetização com uma criança que, apesar de estar no começo oficialmente, tem alguns saberes mais avançados. E agrupo num outro grupo, nós nomearíamos de pré-silábicos com silábicos sem valor, se eu trabalhar dentro das hipóteses de escrita, silábicos com valor, silábicos sem valor, e silábico-alfabéticos com alfabéticos. Esse é um agrupamento mais convencional, onde eles pensam juntos, quando, por exemplo, eu leio para eles uma história e falo, eu não vou ler o título para vocês, agora eu quero que vocês deem um nome para essa história, em grupos ou em duplas. Eu gosto muito do trabalho em dupla, porque para provocar essa interação. Por que eu defendo o trabalho em dupla? No grupo, geralmente 2 pessoas falam e os outros 2 só observam. Eles não estão realmente pensando, criando, elaborando, entrando em confronto com os seus saberes. Na dupla, quando um está questionando e o outro está rebatendo aquilo que o outro falou, eu provoco essa interação e eu provoco essa reflexão, que é necessário para o avanço. Pensando um pouquinho na questão do Piaget, né, quando ele traz, eu tenho um processo de assimilação, mas primeiro eu tenho um processo de desacomodação e uma acomodação e uma assimilação. Eu tenho que desestruturar esses saberes. Se ele ainda não tomou posse do sistema de escrita alfabética, eu tenho que buscar as portas de entrada para pensar em boas intervenções para que eu desestruture isso e ele crie um novo saber. Ele coloque ali, ele avance na construção desse novo saber. Isso é uma possibilidade de agrupamento. Mas existe uma outra possibilidade. Pensando na produção textual, que é o nosso foco de hoje, e eu vou e volto, mas a gente vai sempre voltar para a questão da produção textual. Pensando na produção textual, eu posso, com tranquilidade, colocar um aluno alfabético que já tem domínio do sistema de escrita
com um aluno pré-silábico que ele tem ideias bem rudimentares de como se escreve. Ele escreve, às vezes ele mistura letras e números, ele ainda não tem alguns conceitos construídos. Só que eu coloco com funções pré-determinadas. Olha, João, imaginando que o João é o pré-silábico, você vai ditar para o seu amigo a história da Chapeuzinho que eu acabei de ler para vocês. E você, Pedro, o Pedro é o alfabético, ou silábico alfabético. Você, Pedro, vai registrar tudo que o João ditar para você, do jeitinho que o João falar. Então, o João vai ficar observando o Pedro, a forma como o Pedro vai registrando. E o João vai avançando. E o Pedro, por outro lado, pode ser um aluno muito tímido, que ainda não se expressa oralmente com muita facilidade, e está aprendendo com o João. Sempre que eu penso num agrupamento produtivo, eu tenho que pensar que esse é um jogo do ganha-ganha, não é um jogo do ganha-perde. No jogo do ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Então, as atividades que eu proponho em sala de aula, eu tenho que propor atividades que sejam tão desafiadoras, mas possíveis. Como diz a Thelma Vaz, atividades difíceis, porém possíveis de serem realizadas por todos os alunos da forma como eu estou propondo. Isso não quer dizer que eu tenho que enlouquecer e pensar em 5, 8 atividades diferentes, porque eu tenho níveis diferentes na nossa sala. Nós sempre teremos níveis diferentes, porque nossas salas são heterogêneas. Seres humanos são diferentes. Eu preciso pensar em atividades que eu possa, dentro daquela atividade, criar níveis de desafios diferentes. Então, por exemplo, numa atividade de produção textual, eu fiz os agrupamentos, e para alguns agrupamentos eu vou pedir que eles deem um título para a história usando o alfabeto móvel. Para outros agrupamentos, eu vou dar o lápis e o papel e vou pedir que eles escrevam um novo título para aquela história. Para alguns agrupamentos, eu posso pedir que ele coloque o nome da Chapeuzinho. Escreve o nome da Chapeuzinho aqui para mim. Quem é o personagem principal dessa história? É a Chapeuzinho? Então, escreve o nome da Chapeuzinho. O que não é bacana que eu faça? Olha, vocês, não falo para os alunos explicitamente, mas vocês vão escrever, e esse grupinho aqui, olha, vai ilustrar, vai desenhar a história. Não! Eu tenho que trabalhar com descritores muito próximos. Se eu estou trabalhando com produção de texto, é o momento de escrita, todo mundo vai escrever do jeito que sabe escrever. Desenhar é um outro descritor, é uma outra área. Importante, extremamente importante. Mas que eu não posso relegar para o meu aluno uma outra função. Porque senão, ao final do ano, eu vou ter, como a Cris falou, é tão gostoso ouvir os alunos lendo. Mas se eu trabalhar, esse grupo aqui reescreve o texto. Esse grupo aqui faz a ilustração. Aquele aluno que desenha bem vai desenhar cada vez melhor. E aquele aluno que escreve bem vai escrever cada vez melhor. Que era isso que a escola muitas vezes fazia conosco. Quando eu estudei, eu nunca desenhei bem. Eu fazia parte do grupo que escrevia. Então, eu escrevia, eu lembro das minhas... Quando nós trabalhávamos em grupo, a escola que eu estudava tinha um trabalho em grupo proposto. Não está no grupo. Então, Débora, você escreve. Porque você tem facilidade. Olha o que os amigos falavam. Você escreve porque você tem facilidade. O que acontecia? Aqueles alunos que tinham dificuldade permaneciam com a dificuldade. Porque se eu já tinha facilidade, eu era sempre a escriba do grupo, eu escrevia cada vez com uma facilidade maior. Será que muitas vezes isso não acontece na nossa sala de aula e a gente nem percebe, porque eles se agrupam e eles vão descobrindo os potenciais uns dos outros e vão explorando esses potenciais. Em desenho eu era péssima, então eu falava, não, então você desenha, tá bom? Você desenha e eu escrevo. Porque eu não vou colocar em xeque justo aquilo que eu tenho dificuldade. Isso é um papel do professor, na organização do grupo, colocar potencialidades diferentes e explorar novas potencialidades em cima das dificuldades e fragilidades do aluno. Então, eu não sei se eu respondi, Gisley, mas os agrupamentos são não só importantes, como eles são necessários, tá? Tenho 2 dicas, 3 dicas que eu preciso passar nos próximos slides, mas faz a pergunta, Cris. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. O Brasil inteiro está participando, está sendo muito legal aqui ver a contribuição de vocês todos. E lembrar que no final dessa live,
nós vamos, para vocês preencher o formulário que vai aparecer aí também, né, do certificado. E aqui, do meu ladinho, tem o QR Code que vocês podem fotografar para poder também ter direito a esse certificado dessa formação tão gostosa que nós estamos tendo aqui com a Débora sobre a alfabetização. Um tema que é sempre muito importante na vida de todo professor, seja ele no infantil, seja ele até o 5º ano, a gente está preocupado com a leitura e com a escrita desse professor, né, Débora? Tem uma pergunta aqui, Débora, que é a seguinte, quanto aos textos repetitivos, o que você indica de texto repetitivo para os professores que trabalham com eles, assim, né? Você tem alguma indicação? Eu tenho, e já me deu vontade de falar assim, pera um pouquinho, que eu vou correr lá no meu quarto e vou pegar uns livros para mostrar para vocês. Tem um livro que é Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Não sei se vocês conhecem. Se alguém quiser colocar no chat o nome, é Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Esse livro, ele tem repetições, e ele vai acrescentando informações a cada repetição. Essa repetição, ela traz emocionalmente para a criança uma segurança, que ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer, o que vai ser repetido, e uma interação com o grupo. Porque na segunda repetição, eles já conseguem repetir com vocês uma frase, que é uma frase que se repete durante o texto. Não, não, não. Não vou deixar você entrar nem por todo o chá da China. É mais ou menos isso que fala no texto, não lembro a frase corretamente. Então, quando você lê para as crianças, depois da segunda repetição, e você começa não, 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 eles já falam junto com você. Isso provoca interação e isso é como se ligasse uma luzinha aqui para o aluno estar presente na leitura. Presente na leitura. E aí eu vou dar uma outra dica e vou lembrar da Gisley quando ela falou do agrupamento. Eu assisti uma aula no começo desse ano em uma escola, porque eu visito as escolas e acabo assistindo as aulas. E uma professora preparou bem a leitura. Sabe aquela aula bem planejada? Ela preparou bem a leitura. Ela escolheu uma leitura que encantava a classe. Ela tinha total domínio da leitura daquele texto. Só que ela deixou os alunos no mesmo agrupamento onde eles estavam. Grupinhos, naquelas mesinhas que ficam 4 alunos em cada mesa, era um primeiro ano. A atividade não aconteceu. Não aconteceu. Ela leu, várias vezes ela teve que interromper a leitura e falar, olha, João, agora, João, não é hora para isso, para de mexer no caderno, João. Se ela tivesse usado o espaço que ela tem no fundo da sala, ou um outro espaço da escola, mas nessa sala especificamente ela tinha espaço no fundo da sala, para agrupá-los numa roda, ela teria tido uma atividade brilhante, porque ela super preparou a atividade. Por que você não interrompeu, Débora? Interromper naquele momento, como eu estava de observador, e era um dos primeiros contatos que eu tinha com a professora, eu acho que seria incômodo para ela, extremamente incômodo. Então, o que eu optei? Esperei, a aula terminou, e ela falou, o que você achou? E eu fiz essa observação com muito carinho, com muito respeito, ao fazer dessa professora. Eu trouxe tudo que ela trouxe de muito positivo, o preparo dela, o cuidado, e eu falei, eu só acho que eles se comunicaram demais porque estavam em pequenos grupos. Eu não precisei nem terminar a frase, ela falou, é verdade, eles precisavam estar agrupados num círculo, né? O que você acha? Eu acho que se você pode usar o fundo da sua sala, puxa um pouquinho os grupos e usa o fundo da sua sala ali, ou a frente da sua sala, para fazer uma roda. Então, às vezes, até cuidar um pouquinho desse agrupamento traz um tom totalmente diferente, tá? Espero ter respondido. Mas os textos de repetição, eles são textos incríveis por provocar essa interação com o aluno. Além de ampliar vocabulário, toda a questão linguística que ele traz aí. Eu queria pedir para voltar para os slides, isso. Um dos pontos que eu não posso deixar de falar para vocês, tem 3 slides em seguida aí que eu vou explorar com vocês, a questão da lista. Então, nós falamos do alfabeto, depois nós falamos do nome próprio, trabalho com nome próprio. Esse trabalho com nome próprio, ele garante a construção de um banco de palavras estáveis. Palavras que ele memoriza e, a partir daí, ele faz relações com outras palavras. Ele tem que ter uma sustentação, uma base de reflexão e de comparação. E aí eu trouxe as listas, 2 listas que eu quero que vocês comparem, por quê?
A primeira lista, vamos imaginar que eu estou trabalhando a leitura com o aluno nesse processo, onde letramento e alfabetização são indissociáveis, leitura e escrita também, eu tenho que caminhar com os dois. E eu peço que eles identifiquem a palavra abacaxi. Em qual lista eles identificariam com maior facilidade? Na primeira ou na segunda? A primeira eu tenho uma lista de frutas, e na segunda lista eu tenho uma lista somente de palavras que começam com A. A primeira lista, ela está organizada, né? Eu coloquei a segunda como uma ilustração, mas foquem na primeira imagem. Na primeira imagem eu tenho aba, coalice, abelha, abacate, abacaxi. Imagine se eu forneço só essa primeira parte e peço para eles identificarem abacaxi. Sendo que a criança, quando ela está nesse processo de alfabetização no início, ele foca na letra inicial. Tudo começa com A, qual é a pista que esse aluno pega para refletir? Ao passo que se eu trago dentro do primeiro quadro ainda, gente, a segunda listinha ali, que eu tenho somente frutas, maçã, mamão, pera, melancia, abacaxi. Eles sabem que ali só tem frutas. A única que começou com A foi ali, o abacaxi, ele vai mostrar. Ah, mas isso não é facilitar demais, Débora? Nós estamos aqui jogando com os saberes, né? Ou nós estamos num processo de construção? Num processo de construção, num primeiro momento, eu coloco só a palavra abacaxi. Num segundo momento, eu coloco abacaxi e abacate, para que ele olhe um pouquinho mais para o interior da palavra. E assim, eu vou conquistando o meu aluno nesse processo de reflexão sobre o sistema de escrita. Então, lista bacana não é uma lista que começa só com A. E aí, fazendo o link com a função social da língua. Onde nós encontramos listas, né? Lista enquanto gênero textual. Onde eu encontro uma lista de palavras que comecem com a mesma letra? No dicionário, na antiga lista telefônica, que caiu em desuso, numa agenda. Tirando isso, eu tenho listas dentro de grupos semânticos. Grupo de frutas, grupo de brinquedos, grupos de materiais de higiene, grupos de alimentos. Agora, aproximando a festa junina, tem gente que vai fazer uma festa junina virtual. Grupos de alimentos presentes na festa junina, grupos de brincadeiras juninas. Olha quanta coisa para explorar com eles. Tá? Pode passar o próximo slide, por favor? E aí, quais são as etapas para a produção textual, né? Eu estou correndo um pouquinho, porque eu já vi que nós vamos chegar no final e eu não dei conta ainda de tudo. As etapas. Eu coloco para o meu aluno, eu planejo, proponho uma atividade de escrita e eu tenho que já contemplar a revisão e a reescrita. Revisar o texto, reescrever um texto, faz parte do processo de produção textual. Eu não posso dissociar, eu não posso pensar numa produção textual que não envolva, ou que não garanta, ou que não tenha previsto o processo de revisão, a etapa de revisão textual. Aí, então, eu queria muito que vocês pensassem sobre isso junto comigo, que deixassem algumas observações aí no chat. Vocês contemplam sempre o processo de revisão? Ah, mas essa criança está escrevendo uma imagem linda de um menino reescrevendo a poesia da foca, né? Quer ver a foca ficar feliz é pôr uma bola no seu nariz. É um texto que ele tem de memória auditiva e que ele está fazendo registro. Depois eu faço a revisão o quê? Nesse caso, a revisão ortográfica com o grupo sala. Trabalhar com reescrita, trabalhar com produções coletivas, professor no papel de escriba, aluno no papel de escriba. Olha que lindo um aluno nesse papel de quem está registrando o que a classe está ditando para ele. O próximo slide, por favor, que ele complementa isso. Quando eu peço essa produção textual, o que eu preciso garantir, né? Aqui a gente tem as meninas escrevendo ali. Então, num trabalho de produção, cada uma com o seu papel, fazendo o registro de algumas observações de uma experiência que elas realizaram. Eu tenho que garantir um sim. Quando eu faço uma proposta de produção textual, eu tenho que garantir o sim para essas 5 perguntas. O quê? Meu aluno domina o assunto? Ele conhece bastante sobre o assunto? Como é o gênero? Eu quero trabalhar com listas? Eu apresentei outras listas? Eu quero trabalhar com bilhete? Eu apresentei outros bilhetes, nós analisamos outros bilhetes, eles já sabem o jeitão, né, daquele bilhete, como se escreve um bilhete.
qual é a estrutura que compõe um bilhete, qual é a estrutura composicional de um bilhete, para quê, que é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? O objetivo do meu aluno escrever. Eu explicito isso para ele, eu deixo claro para ele onde ele vai chegar, para quem um destinatário real. Vocês vão escrever um bilhete para o diretor da escola pedindo que coloque um bebedouro no nosso corredor, porque no andar da nossa sala não tem bebedouro. É um bilhete, é uma solicitação, é um ofício, se eles estiverem um pouquinho mais avançados, mas nós não vamos entrar em ofício na fase de alfabetização. Então, pode ser um bilhete. Para quem real ou para quem imaginário. O bilhete para Chapeuzinho, avisando que o lobo mau está na floresta. O bilhete para a vovó, avisando que o lobo mau está chegando na casa dela. Então, eu tenho um destinatário aí. Isso dá sentido, dá significado para a minha produção textual. E onde? Qual é o meu portador? Vai ser no papel? Eu vou criar rótulos para produtos que nós inventamos? Nós inventamos alguns produtos. Pegamos produtos que já existem, embalagens, fiz um trabalho super bacana com rótulos com eles. Eles já identificam marcas, identificam produtos. E agora nós vamos fazer uma brincadeira, dar novos nomes para esses produtos. Eu uso qual portador? A caixa e as embalagens. Não, eu quero usar... outro dia eu vi essa atividade, não fui eu que inventei, mas eu amei, vou compartilhar. Era colocar band-aid, pode usar até uma fita crepe, escreve com canetinha o nome das partes do corpo. Então, para esse momento online, é super interessante. Peguem as bonecas ou os bonecos de vocês, todo mundo tem boneco, menina, todos têm bonequinho em casa. E peguem fita crepe ou band-aid. Agora vamos escrever. O seu boneco machucou o quê? O braço, a perna, a testa, a bochecha, a cabeça? Qual parte do seu boneco machucou? Escreve aí e coloca um curativo no seu boneco. Agora, tira uma foto, ou se for uma aula online, mostra pra gente na tela como você escreveu. Então, que atividade interessante de produção, onde ele está escrevendo. Quais os cuidados para que os bonecos, para que as pessoas não se machuquem? Posso fazer um texto coletivo a partir daí de você sabia? É um outro gênero que eu aproximo os alunos primeiro, e a partir do momento que eles dominam o gênero, eu proponho essa atividade. E aí eu vou colocar um desafio para vocês. Débora, por que eu tenho que dar conta disso, dessas 5 perguntinhas e responder sim para todas, para eu ter uma boa produção textual? Eu já dei esse exemplo inúmeras vezes. Se alguém aqui está me assistindo ou fez alguma aula comigo e está aqui presente, peço desculpas por usar o exemplo, mas eu acho que é um exemplo mais real, mais concreto. Imaginem que agora eu falasse para vocês, nós vamos fazer aqui, para receber o certificado, vocês têm que mandar um texto. Esse texto é um artigo de opinião sobre uma implantação de uma usina nuclear na sua cidade. E aí, quem topa o desafio? Eu não topo, gente, porque eu não entendo nada de usina nuclear, e artigo de opinião não é um gênero que eu domine com tanta facilidade assim. Então, eu teria dificuldade em relação ao gênero, teria dificuldade, o meu repertório não é tão rico em relação ao gênero, e não é tão rico em relação, ou melhor, é bem empobrecido em relação ao tema. Se o meu aluno não entende do assunto, e ele não entende do gênero, ele não tem condições de fazer uma boa produção textual. Eu acho que a gente está caminhando para o final, se eu pudesse deixar para vocês uma pista, sim, a pista seria essa, né? Se o meu aluno não entender do gênero e não entender do assunto, se eu não conseguir ampliar o repertório dele e sistematizar alguns saberes, que ele bate o olho e sabe que aquilo é uma poesia, sabe que aquilo é uma lista, porque eu trabalhei tantas listas com eles que ele já domina esse gênero. Se isso não acontece, eu não tenho condições de pedir uma produção escrita. Essa produção vai ser sempre empobrecida, como seria a minha produção, e acredito que de algumas pessoas que estão nos assistindo, se eu tivesse que produzir um artigo de opinião a respeito de usina nuclear, tá? Acho que a Cris já voltar. Corri Débora. Agora no final, eu sou apaixonada pelo assunto e não consigo parar de falar. Eu sei, mas é uma delícia ficar ouvindo você falar. Eu já vi tantas das suas palestras, né? É muito gostoso. Eu fico anotando, é impressionante. Aqui hoje eu não estou anotando, mas é uma delícia. Eu só queria avisar a todos os que estão participando para ficar tranquilo e só preencher o formulário que a Moderna está disponibilizando aqui, do link do certificado, preencha,
que não tem problema, que vocês vão receber por e-mail, né? Preencha todos os dados do link que a gente está te mandando aqui, né, no chat que a gente está, da Moderna, ou fotografe esse QR Code, que vocês vão receber esse certificado. O importante é preencher esse link que vocês têm e todos os dados direitinho, tá? Dessas lives, de todas as lives que vocês estão participando nessa semana tão rica que é a semana pedagógica, dessa jornada da educação. Outro recadinho, caso você queira conhecer alguma solução da Santiliana, solicite uma reunião virtual, tá bom? Aqui no chat, que vai ser muito interessante receber você, se você conseguiu localizar algum material que seja do perfil da sua escola, tá bom? E não esqueça de preencher esse link aí para o certificado de você, tá bom? Todos os certificados vão ser enviados para você, fiquem tranquilos, nós garantimos isso para você. Foi um prazer receber vocês, agradeço de coração, em nome da Santiliana, em nome da Moderna, a participação do Brasil inteiro. Esse tema é uma delícia, muito gostoso de conversar sobre alfabetização, porque a gente, quando fala de alfabetização, nós não falamos só da alfabetização da língua portuguesa, nós falamos da alfabetização matemática, falamos da alfabetização cartográfica, né? E esse conteúdo, ele vai ficar disponível no YouTube da Moderna, tá? Então, também fiquem tranquilos que tudo que foi falado em todas as lives vai ficar disponível aqui no conteúdo da Moderna, no YouTube da Moderna, tá? É muito importante essa participação, eu sei que tem pessoas que não estão conseguindo nos ver, né, mas vai ficar tudo gravadinho lá para você, porque essa semana foi feita com muito amor e carinho para todos os profissionais da educação. Eu queria muito, muito mesmo que a Débora desse as suas considerações finais, porque a Débora é minha amiga, minha parceira, e ela é muito maravilhosa, eu tenho certeza que enriqueceu muito o conteúdo de todos os professores, viu, Débora? Muito obrigada mesmo de coração pela sua parceria aí, de anos que nós temos, e esse seu conteúdo maravilhoso aí, né? Então, deixe o seu recado, eu sei que você tem o seu portal, deixa para o pessoal, porque as suas pipocas ficam dando, né, essas super dicas, a Débora tem, então deixa para a gente o seu recadinho, Débora. Eu acho que se puder colocar o penúltimo slide, ou o último, não lembro, ele fala ali de qual é o canal, eu agradeço. Agradeço o convite, Cris, essa parceria, como você falou, que nós temos já há alguns anos, e a oportunidade, agradeço a Moderna, a Santiliana, porque é muito bom você falar daquilo que te encanta. Eu acho que é essa até a minha dificuldade de parar de falar, né? Porque aquilo muito que te gostoso, encanta, né? Que você quer contribuir com todo mundo. O canal, eu montei o canal durante a pandemia por conta disso, porque eu vi muita gente angustiada e pedindo ajuda, eu falei, então eu vou disponibilizar, e eu trabalhei um pouquinho com a questão das pipocas pedagógicas, né? Eu fazia leitura de alguns textos que encantavam os professores e retratavam o dia a dia. Algo que eu posso deixar como consideração final, né? Eu acho que olhando, permita-se olhar para esse processo de alfabetização trocando essa lente. O que eu posso fazer, o que é necessário fazer, eu passaria por algumas peneiras, né? O que é necessário, o que é importante, o que fará diferença nesse processo de aprendizagem do aluno, o que realmente é necessário para a vida dele. Trazer mais próximo do real. Olhar para o material, eu olhei o material também do Pitanguá, como eu faço relação disso, desse material que está aqui, dessa proposta, com esse momento online, com o retorno depois. Mas como eu não deixo de aproveitar essa conversa, essa oportunidade de ajudar o aluno a pensar sobre o sistema, mas também trazer um pouquinho de leveza para esse momento que nós estamos vivendo. E a produção textual, a leitura de contos, a leitura literária, né? A literatura, ela tem esse poder de nos tirar desse mundo aqui e colocar um pouquinho no mundo da imaginação, num mundo mais leve, num mundo mais gostoso, em algo que faz com que a gente olhe para o real de uma maneira mais doce. É isso. Trazer um pouquinho dessa doçura, desse encantamento, porque nós só encantamos com aquilo que nos encanta. A minha dificuldade de parar de falar foi essa, de estar falando de algo que é tão caro e tão apaixonante para mim. Trabalhar com a fase de alfabetização é apaixonante. Foi um prazer estar com vocês.
como a Cris falou, e poder estar um pouquinho em cada cantinho do nosso país. Um prazer estar com você, Cris, e obrigada. Um grande beijo, muito obrigada mesmo. Mais uma vez eu agradeço a Débora, agradeço ao Brasil inteiro que pôde participar dessa nossa live, dessa semana pedagógica, da nossa jornada de educação, foi feita com muito carinho e ainda vai acontecer. E não esqueçam que amanhã, dia 19, às 10 horas, nós vamos continuar com esses conteúdos, com essas abordagens, e o nosso tema será estratégias para replanejar o ensino e otimizar a avaliação da língua inglesa, com a especialista Isaura Valverde. Pessoal, mais uma vez eu agradeço, tudo foi feito com muito amor e carinho, e até a próxima. Muito obrigada de coração. Fiquem bem.